O sêmen é de um nível de potência extraordinário. Você está usando ele para derramar nos lençóis da JNU. Ok? Se é assim que você está fazendo uso dele, bem, essa é a sua compulsão. Nós temos uma biologia, não podemos colocar isso debaixo do tapete, ela existe. O corpo tem suas necessidades, assim como existe a fome física, também existe a sexualidade. Mas até que ponto? A escolha é sua. Então, na cultura iógica, isso se chama Viryam. É uma das coisas mais potentes. Obviamente, isso tem uma potência se você souber como explorar. Namaskaram, Sadhguru. Eu gostaria de saber, quando um estudante entra na faculdade, de repente ele ou ela tem acesso a uma enorme quantidade de material pornográfico, que até então estava fora de seu alcance. E nesse momento, ele ou ela desfruta disso. E como dizemos, ele ou ela experiencia o paraíso na Terra. E nós temos até apelidos para aquelas pessoas que exageram, eles se masturbam. Nós exageramos às vezes. Então, como podemos saber o quanto disso é bom ou ruim? E então, podemos saber a verdade sobre a masturbação? Parece uma pergunta popular. Veja, nós temos uma biologia, nós não podemos colocar isso debaixo do tapete, ela está lá. É melhor nós abordarmos isso pelo que ele é. Mas no momento o problema no mundo é que certas instituições religiosas no mundo adotaram essa atitude em que a própria biologia do ser humano está errada. Por causa disso, a cultura começou a esconder isso debaixo do tapete. Bem, nessa cultura nós nunca tivemos isso, mas depois que os ingleses chegaram e partiram, nós nos tornamos mais recatados do que os ingleses. Mas antes disso, se você olhar os nossos templos, toda a arte exterior do templo é pornográfica, se é assim que você quer chamar. Contudo, nós não chamamos de pornográfica, nós estamos apenas falando das várias dimensões da biologia humana, porque não vemos isso como errado, mas a vemos como a periferia da vida. Se você ficar somente lá, você ficará na dimensão física para sempre e você não vai explorar mais nada. Portanto, no templo, a arte está sempre na periferia. Você deve olhar para isso e entender que é a periferia da vida e tentar ir mais fundo. Mas, ao mesmo tempo, não ficar em negação. Não glorificar, nem ficar em negação é a coisa mais importante. Entretanto, na sua faculdade, assistindo essas coisas onde quer que seja, na internet ou onde for, as pessoas me falam que alguém me disse, eu não sei se essas porcentagens estão corretas. Quando eu perguntei qual é o conteúdo, eu estava tentando entender a internet e seu conteúdo, qual é o conteúdo real na internet. Eles me disseram, você deve saber, eles me disseram que 70% do conteúdo na internet é pornografia. É isso mesmo? É isso? Você deve ser o especialista. Tem alguém fazendo PhD nisso? Eles me disseram 70%. Eu disse 70% é um nível inaceitável e doentio de pornografia. Se ocupasse uma percentagem pequena, estaria tudo bem. 70% de uma plataforma tecnológica que poderia fazer milhões de coisas, infelizmente, a pornografia, apenas a biologia da vida. Isso é lamentável, porque uma vez em que você veio como um ser humano, sua biologia não é a parte mais importante na sua vida, ela é uma parte de sua vida. Essa capacidade cerebral foi desenvolvida para que sua inteligência se torne a parte mais importante de sua vida, e se você se tornar consciente, sua consciência se torna a parte mais importante de sua vida. A biologia é a parte mais importante de um touro. Está tudo bem para ele, isso é tudo o que ele sabe, mas a biologia não deve ser a parte mais importante da vida humana. Ela faz parte da nossa vida, nós não estamos negando isso. Então, em uma certa fase de sua vida, é assim. Um senhor de 95 anos de idade foi fazer um check-up com seu médico. O médico fez um exame completo e disse, ei, meu velho, você está indo muito bem para 95 anos, você não tem nenhum problema. Então o velho homem perguntou, doutor, mas e a minha vida sexual?
Então o médico olhou para ele e perguntou, pensando nela ou falando sobre ela? Portanto, em fases diferentes da vida, às vezes você apenas pensa nisso e fala sobre isso, às vezes você se envolve com isso. Essas são fases passageiras na vida. O quanto disso você necessita, você é o melhor juiz. Mas, ao mesmo tempo, você não veio aqui para explorar sua biologia. Pelo menos, você deveria ter cursado um mestrado em ciências biológicas. Você não deveria perder seu tempo em um instituto tecnológico explorando biologia. Isso significa dizer que você não tem biologia? Você não tem necessidades biológicas? Você tem, está tudo bem, mas isso deve ficar na periferia, isso não deve se tornar o centro de sua vida, porque isso vai reduzir você, no sentido de que uma criatura que era puramente biológica evoluiu ao ponto de ter uma inteligência própria, para além de sua biologia. Veja, a inteligência animal trabalha unicamente para sua biologia. Como conseguir sua comida, como conseguir sua parceria, é disso que se trata toda a sua vida. Se a inteligência humana também funcionar assim, você estaria menosprezando o processo evolutivo? Você está vendo como voltar, como reverter o processo evolutivo? Não é necessário. Isso não significa que você não tem um corpo, o corpo tem suas necessidades, como existe a fome física, também existe a sexualidade. Você precisa abordar isso de alguma forma, mas até que ponto? A escolha é sua, mas definitivamente isso não deve ser a parte mais importante da sua vida, porque você está retrocedendo o esquema evolutivo que coloca sua inteligência e consciência na frente. Ao invés disso, você está colocando sua biologia na frente. Quão importante é o sêmen de um homem para o bem-estar físico, mental e espiritual? O desperdício do sêmen pode nos danificar espiritualmente? Bem, você sabe, o sêmen é a base da sua existência física. Quer você seja um homem ou uma mulher, você veio a existir porque isso é 50% do ingrediente, sim? Bem, nós temos pele, nós temos células epiteliais, nós temos cabelos, nós temos muitos outros aspectos do corpo, você sabe, coração, fígado, rins, tantas outras coisas. Todas essas células são de uma certa potência à sua própria maneira, mas o sêmen é de um nível de potência extraordinário. Ele pode criar uma vida totalmente nova. Bem, hoje você pode tirar uma célula epitelial e fazer muitas coisas no laboratório, talvez nós possamos clonar você, certo? Portanto, o potencial também está aqui, mas não está na mesma dinâmica como na célula a que você se refere como sêmen. Então, na cultura iógica, isso é chamado de virya. Virya também se refere ao que você chama de Vajra, que significa estabilidade ou diamante, que é a coisa mais resistente. Então, no corpo humano, Virya é considerado como sendo Vajra. Isso significa que é uma das coisas mais potentes se você souber como usar. Bem, como usar significa que você pode usar para gerar uma criança, isso é uma coisa. Bem, se essa pergunta surgiu porque você está usando ele para derramar nos lençóis da JNU, ok? Se é assim que você está fazendo uso dele, bem, isso é a sua compulsão, você está fazendo seja lá o que estiver fazendo. Isso não é algo a ser julgado moralmente, essa não é a questão. É uma questão de qual é o nível de compulsão que uma pessoa tem. Mas qualquer coisa nesse corpo pode ser transformada para um nível diferente de função, absolutamente. Não apenas o sêmen, simplesmente tudo nesse corpo pode ser transformado. Veja, suponha que eu desse a todos vocês ingredientes para fazer uma sopa, os mesmos ingredientes para fazer uma sopa para todos vocês. Você acha que todos vocês iriam produzir a mesma sopa? Não. Vocês vão produzir 500 variedades de sopas, embora com os mesmos ingredientes. No momento, isso é tudo que tem acontecido com a gente. Todos nós temos fundamentalmente os mesmos ingredientes, mas veja quão diferente cada um de nós é. Sopas diferentes. Bem, se eu lhe der os ingredientes para fazer uma sopa, você pode fazer uma excelente sopa ou uma péssima sopa.
Depende do tipo de aptidão que você tem, não é? Portanto, isso é válido para tudo, não somente para o sêmen. Cada dimensão do seu corpo e da sua mente, você pode transformar em algo tremendo. Ou você pode tornar medíocre, ou você pode tornar um problema sério. Cada aspecto da sua vida. Isso vale para esse aspecto da vida também. Essa mesma energia. Veja, as pessoas estão fazendo traduções literais, mas se você quiser produzir uma certa, vamos dizer, células epiteliais, o quanto de energia o corpo gasta nelas, e se você quiser produzir uma célula que você chama de sêmen, o quanto de energia o corpo gasta é muito diferente. Isso pode ser comprovado cientificamente. Então, quando você está investindo tanta energia nisso, obviamente isso tem uma potência, caso você saiba como explorar. Mas você é competente para explorar? Você é capaz de explorar? Você tem o sadhana necessário e a orientação para fazer isso? Isso é um grande ponto de interrogação. Caro Sadhguru, sabemos que o desejo é a causa de todas as tristezas e tensões. Porém, sendo esposa e mãe, eu não consigo me livrar desses desejos. Busco seus valiosos conselhos a esse respeito. Obrigada. Agora, não é porque você é uma esposa e, por sua vez, uma mãe, que seus desejos surgiram? Se você não fosse a esposa de alguém, provavelmente você estaria desejando. Quando você não era esposa de ninguém, você estaria desejando ser esposa de alguém. Agora você é a esposa de alguém, você deseja ter um filho e se tornar mãe. Agora que você tem um filho, você diz, são estas duas entidades que estão me fazendo desejar. Não é verdade. Se você fosse o nada de ninguém, mesmo assim, seu desejo ainda arderia dentro de você, não é assim? Sim ou não? Se você fosse nada para ninguém no mundo, ainda assim seu desejo arderia, não é? Então, por favor, não pense que seus desejos são por causa de seu filho, ou de seu marido, ou de sua família, ou seja lá do que for. De qualquer maneira, você desejaria, porque essa é a sua natureza. Agora você fez uma afirmação na pergunta de que o desejo é a fonte de todo sofrimento. O desejo não é a fonte de todo sofrimento. O desejo não realizado é a fonte de todo sofrimento. Não é? Não é assim? Desejos realizados são a fonte de sua alegria. Desejos não realizados são a fonte de seu sofrimento. Agora, o que fazer com o desejo? Vamos matar o desejo? Eu sei que pessoas têm lhe ensinado tais coisas. Você deve matar todos os seus desejos. A menos que você destrua seus desejos, seu sofrimento não desaparecerá. Esses ensinamentos chegaram até você, não é? Agora, se você quiser destruir todos os seus desejos, tudo o que você terá um grande desejo de destruir todos os seus desejos. E você permanecerá eternamente insatisfeito. Eu não quero nenhum desejo. É isso um desejo? É isso um desejo ou não? Sim. Então, se você tentar fazer truques com isso, não vai funcionar. Porque o desejo não é por desejar nada em particular. A energia que você chama de desejo não é diferente da energia que você chama de vida. Se você quer se mover do ponto A para o ponto B, você precisa do desejo, não é? Agora, o que lhe trouxe aqui hoje? Não foi o ônibus ou o carro ou qualquer outra coisa. Foi o seu desejo que o trouxe aqui hoje, não foi? O que o levará para casa? É o seu desejo que lhe levará para casa. O que o fará comer? É o seu desejo que lhe fará comer. Portanto, o que você chama de desejo não é nada diferente do que você chama de vida. A vida é desejo. A própria base de sua vida é desejo, não é?
Então, se eu lhe disser mate o desejo, a única maneira é se enforcando. Não há realmente outra maneira. Agora eu quero morrer. Isso também é um desejo, não é? Sim ou não? Portanto, não se engane com essas coisas. O desejo é a própria essência de sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você também sabe que o desejo é uma coisa sem fim. Se você realiza um, o próximo estará pronto. Se você realiza esse, o próximo estará pronto. E ele o mantém ocupado o tempo todo. E, obviamente, alguns desejos não serão realizados. E esses desejos não realizados causam muito sofrimento a você. Se você olhar para o desejo, na verdade, quando começamos, era isso que estávamos buscando, nós só não usamos a palavra desejo. Existe algo dentro de você ansiando ser um pouco mais do que você é neste momento, não é? Isso é desejo. Então, o objetivo supremo do seu desejo é o ilimitado, a natureza infinita. Mas, porque você não está consciente, você está dando uma expressão inconsciente ao anseio que está querendo se tornar ilimitado. Então, você não tem que destruir o seu desejo porque você não pode. Pode alguém destruir seu desejo? É possível? Não há como, porque isso é a vida. É apenas que você precisa tornar o seu desejo em um processo consciente. Neste momento, ele está funcionando inconscientemente porque neste momento os seus desejos não são sequer sobre você. Por favor, veja isso. Neste momento, você está morando em Trivandrum ou Tiruvunanthapuram. Seu vizinho tem um carro grande. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 carros desses. Agora, você não conhece todos esses carros, você está vivendo em um lugar remoto. E o seu vizinho tem um grande búfalo. Qual é o seu desejo? Você quer ter 2 búfalos desses. Portanto, o seu desejo é apenas uma reação às situações sociais nas quais você está vivendo, não é? Isso é assim porque esse anseio por expandir está encontrando uma expressão inconsciente. Se você tornar seu processo de desejar em um processo consciente, então o desejo não é mais um problema. O desejo é um maravilhoso veículo que lhe levará a lugares. Mesmo que você queira alcançar o Supremo, você precisa de um desejo, não é? Sim ou não? De qualquer maneira, o desejo em você está ansiando por não ter amarras, está ansiando pelo ilimitado, está ansiando pela natureza suprema. Você só tem que lhe trazer consciência. Se você trouxer consciência ao seu processo de desejar, ele é um instrumento maravilhoso. Se ele encontra a expressão inconsciente, então ele lhe faz correr como um doido. O tempo todo ele o mantém correndo sem parar. Portanto, ser uma esposa, ser uma mãe, é extremamente importante. Agora que você é mãe, não é uma responsabilidade pequena. Você trouxe outro ser humano para este planeta. Agora, que tipo de ser humano você produz? Essa é uma responsabilidade muito grande, não é? Não se trata apenas de reprodução. Que tipo de próxima geração você cria, isso está em suas mãos enquanto mãe, não é? Sim? Que tipo de pessoas irão viver neste planeta na próxima geração é decidido pelas mães de hoje, não é? Quando você possui tal responsabilidade, você não pode se dar ao luxo de viver inconscientemente, você deve se tornar consciente. Principalmente as mulheres devem se tornar conscientes, isso é muito, muito importante. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.